O que quer que você use para abastecer seu carro não é armazenado nas bombas de distribuição de combustível. Abaixo dessas bombas existem grandes tanques subterrâneos de armazenamento. A maioria deles pode conter milhares de litros de combustível. Alguns tanques são mantidos acima do solo. Dependendo do tamanho, podem conter até 38 mil litros de gasolina. Tais tanques são mais fáceis de acessar. Eles também têm uma vida útil mais longa. Existem pelo menos alguns tanques em cada posto de gasolina. Quanto maior e mais movimentado for um posto, mais tanques de combustível ele terá e mais frequentemente um caminhão especial virá encher esses tanques. Pode ser uma vez por semana ou a cada 2 semanas. Tente resfriar hélio, que é o gás que faz sua voz ficar estridente, até a temperatura de menos 273 graus Celsius. Isso é um pouco acima do zero absoluto. Você verá esse gás se transformar em um superfluido. Essa substância é capaz de se mover sem atrito. Nesse estado, o gás anterior pode vazar através de materiais sólidos. O superfluido pode ficar imóvel enquanto você gira o recipiente onde ele está. O hélio pode até escalar as paredes do recipiente em questão. Alguns queijos têm buracos chamados óleos. São produzidos por bactérias utilizadas no processo de produção. Quando o queijo está quase pronto, essas bactérias liberam dióxido de carbono. Ao escapar, esse gás forma bolhas que posteriormente fazem os buracos. Os cometas têm cauda devido ao Sol. O calor da estrela vaporiza parte do material de um cometa. Isso libera partículas de poeira presas no gelo. Depois disso, o vento solar e a pressão da radiação solar expulsam a poeira e o gás do centro do cometa. É por isso que a maioria dos cometas não tem uma, mas 2 caudas. Uma é feita de gás, a outra de pó. Os post-its saem facilmente porque sua camada adesiva é irregular. O adesivo é espalhado pelo papel em pequenas gotas, e apenas algumas dessas gotas tocam a superfície de qualquer coisa em que você colhe a nota. Quando você descola um post-it e o anexa a outra coisa, as gotas que ainda não foram usadas começam a funcionar. Isso continua até que toda a cola fique coberta com poeira e sujeira. As bolas de tênis de Wimbledon são armazenadas a 20 graus Celsius. Uma temperatura mais fria ou quente afetará a maneira como elas saltam. Quanto mais quente a bola, mais as moléculas de gás internas se expandem. Elas tornam a bola mais saltitante. Mas se a bola esfriar demais, as moléculas irão se retrair. Assim, a bola perde a elasticidade e o jogo fica lento. Os flamingos nascem cinza. Eles ficam rosados durante a vida por causa da dieta que levam. Esses pássaros comem muitos camarões minúsculos e algas azuis. Ambos os produtos são ricos em um pigmento especial. Quando o fígado de um flamingo processa esse pigmento, as moléculas rosadas que ele contém se movem pelo corpo do pássaro. Elas viajam para suas pernas, bico e penas e pintam tudo de um rosa brilhante. Seus pulmões não apenas ajudam você a respirar, mas também produzem células sanguíneas. Eles são responsáveis pela coagulação que interrompe o sangramento. Os pulmões produzem mais de 10 milhões dessas minúsculas células por hora. O mercúrio é um dos poucos metais que mantém sua forma líquida na temperatura e pressão ambiente. Tudo porque os átomos de mercúrio têm ligações super fracas entre si. A maioria dos bueiros e suas tampas é redonda. A principal razão é que essa forma é a mais fácil de fabricar. Uma tampa de bueiro pesa cerca de 110 quilos. Seu formato redondo não torna tão difícil para os trabalhadores da estrada movê-la de um local para outro, eles simplesmente a rolam. Os bueiros redondos também resistem melhor à compressão da terra ao seu redor. Quando uma tempestade está chegando, as nuvens parecem escurecer, mas é apenas uma ilusão. Nuvens finas em um dia ensolarado deixam a luz passar, mas elas também espalham todas as cores do espectro de luz, e isso nos faz perceber as nuvens como brancas. Porém, quanto mais espessas essas nuvens são e quanto mais gotas de água elas contêm, menos luz elas deixam passar. Quando os gatos se lambem, evitam que a oleosidade da pele se acumule em seu pelo. Mas isso também torna os pelos dos gatos menos impermeáveis do que, digamos, os dos cães. É por isso que se um gato se molhar, seu pelo ficará muito pesado e o animal começará a sentir frio. Os cientistas descobriram um novo estado da matéria conhecido como cristais do tempo. Eles foram criados em um laboratório. O próprio conceito de cristais do tempo é incrivelmente complicado. Essas estruturas se repetem regularmente no tempo e não no espaço, e recentemente os cientistas viram 2 cristais do tempo interagindo. Os pedaços de cereais matinais tendem a grudar nas laterais da tigela ou se aglutinar. O motivo é a física. O cereal cria pequenos amassados na superfície do leite. Quando 2 pedaços de cereal se encontram, seus amassados se fundem e aparecem protuberâncias com formas curiosas. Os humanos podem ter criado acidentalmente um casulo protetor ao redor da Terra.
Isso ocorreu após décadas de uso de ondas de rádio de frequência muito baixa, formando uma bolha artificial. Ela protege a Terra da radiação de partículas de alta energia e explosões solares. O dia extra no ano bissexto, que é 29 de fevereiro, é necessário para manter o calendário nos trilhos. Nosso planeta não orbita o Sol em 365 dias exatos, e esse dia extra compensa a órbita não tão perfeita da Terra. O couro começa a ficar opaco quando é coberto por pequenos arranhões. Eles espalham toda a luz que atinge o material. Quando você lustra seus sapatos de couro, cobrindo-os com uma camada de cera, preenche essas pequenas fendas. A superfície se torna mais lisa e os raios de luz refletem nela de maneira mais uniforme. Assim, o couro fica brilhante novamente. Os marcadores de texto são preenchidos com uma tinta semi-transparente especial. Geralmente, brilha com pouca luz. As cores de tinta mais populares para marca-texto são o amarelo e o verde claro. Elas não impedem que você veja o texto quando uma fotocópia em preto e branco é feita. As fotocopiadoras percebem as marcas amarelas e verdes claras como quase brancas. É por isso que não as imprimem. A luz nem sempre se move na velocidade da luz, que é 300 mil km por hora. Uma vez, um feixe de luz viajou a míseros 60 km por hora. Isso aconteceu quando ele estava se movendo através de átomos ultrafrios de sódio. Você não pode cantar a boca chiusa enquanto segura o nariz. Quando canta assim, tem que fazer um som de M prolongado, mas só é produzido quando o ar passa pelas passagens nasais. E quando você fecha o nariz, o ar não consegue escapar. Quanto mais frio está lá fora, mais barulhenta é a neve sob seus pés. Quando a neve se comprime, pequenos grãos de gelo esfregam uns nos outros. Quanto mais baixa for a temperatura, maior será o atrito entre as partículas de gelo e mais alto será o som de trituração. Os leitores de códigos de barras digitalizam não as linhas pretas, mas as brancas. O leitor emite raios de luz que incidem sobre o código de barras do produto. Quando isso acontece, as áreas brancas refletem essa luz, enquanto as zonas escuras a absorvem. A luz refletida ajuda o dispositivo a ler o código e fornece algumas informações sobre o produto. O vidro se quebra tão facilmente porque seus átomos estão dispostos de maneira bastante livre e aleatória. Eles não conseguem se reorganizar rápido o suficiente para manter sua estrutura familiar. É por isso que o vidro se estilhaça em vez de entortar. Ovos de pássaros existem em todos os tipos de formas. A aparência de um ovo se deve principalmente à habilidade de um pássaro de voar. Quanto mais tempo ele passa no ar, mais elíptico e pontudo é o ovo. As espécies que dificilmente saem do solo botam ovos ovais e arredondados. Alguns cabos têm cilindros grossos, são chamados de núcleos de ferrita. Sem eles, os cabos se transformariam em antenas e transmitiriam interferência elétrica. Esses cilindros sufocam essa interferência. A água parece mais fria do que o ar, mesmo quando estão na mesma temperatura. Isso acontece por causa da diferença de densidade entre eles. Seu corpo perde calor 25 vezes mais rápido quando você está em água fria do que em terra. A água também é um condutor perfeito. Ela pode transferir calor ou frio para seu corpo muito rapidamente. Os anéis das árvores não só podem dizer a idade de uma árvore, mas também como o clima mudou durante a vida da planta. Eles são mais finos durante os anos de seca e mais largos quando há muita chuva. O derretimento das geleiras é barulhento. O som produzido é semelhante ao que os refrigerantes produzem. Quando um iceberg ou geleira derrete, libera milhões de minúsculas bolhas de ar. Elas estão presas no gelo sob uma enorme pressão há anos. Esse barulho de refrigerante abrindo é tão alto que você pode descobrir a distância entre você e o iceberg sem realmente vê-lo. O teclado que você usa hoje em dia foi projetado para deixá-lo mais lento ao digitar. A posição das letras parece ser bastante aleatória, mas esse design QWERTY, veja a linha superior esquerda de letras, surgiu em 1872. Os datilógrafos daquela época estavam ficando rápidos demais para as máquinas que usavam. É por isso que as máquinas de escrever travavam, o que os fazia perder muito tempo. Desacelerar os datilógrafos os tornou mais produtivos.